A combinação da viagem à China, com os acordos que significam investimentos de 50 bilhões de reais no Brasil, e a visita na sequência de Sergei Lavrov, podem ser entendidas por Joe Biden como uma provocação aos Estados Unidos? O que esperar da Casa Branca a curto e médio prazo? Rose Martins, você começa. Boa noite, Haroldo, Júlia, Serginho. Boa noite, audiência do Ópera. Eu agradeço mais uma vez o convite. Já comecei com essa bomba na mão, hein? Eu não acho que mesmo se tratando, tentando fazer aqui uma reflexão sobre a interpretação do Joe Biden, acho que a palavra provocação, acho que talvez não seja mais adequada. Acho que ele não entendeu como uma provocação por causa da qualidade das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas acho que deixou um sinal bastante claro qual é a prioridade do Brasil em relação às suas alianças estratégicas e qual polo o Brasil pretende estar mais próximo. Né? Com esse sistema internacional bastante tensionado, de que um lado está os Estados Unidos e de outro lado Rússia e China cada vez mais próximos, fazendo ali uma divisão do trabalho entre quem fala de economia e quem fala de questões militares, o Brasil visitar a China, fechar acordos estratégicos, falar em desdolarização, cobrar os Estados Unidos e a União Europeia, no sentido que eles não falam sobre a paz na Ucrânia, ele acabou enviando esse sinal para os Estados Unidos. Então, não acho que seja uma provocação, mas que repercutiu lá como uma grande preocupação, porque se umas semanas o Brasil estava em disputa, né, no sistema internacional, o posicionamento do Lula lá, numa diplomacia presidencial muito forte, acabou mostrando que o Brasil está tendendo mais para o outro lado. Agora, sobre as reações dos Estados Unidos, eu acho que no curto prazo já deu para a gente sentir o clima, né? Tem o pronunciamento do porta-voz da Casa Branca, o John Kirby, né? Tem como a mídia europeia e norte-americana se posicionaram em relação às falas do Lula, né? Como tratando a gente como colonizados, e até mesmo no Brasil, né? Como a mídia que tem um lado aqui, que é esse lado atlanticista, como a mídia, e também acadêmicos, quero frisar isso, também acadêmicos, ontem no Twitter isso ficou bastante claro, como eles estão se posicionando. Tanto em relação com essa histeria, né, como o Lula falou, dos Estados Unidos, ele deixando claro que quando ele vai conversar com, o Lula falou na China, e ele deixando claro que quando vai conversar com os Estados Unidos não está preocupado com o que os chineses vão achar, e quando vai conversar com os chineses não está preocupado com o que os Estados Unidos vão achar, uma forma muito didática de dizer que nós temos posições soberanas, essa histeria em torno dessa fala do Lula, que é tão importante, que a mídia deveria vibrar, os acadêmicos deveriam vibrar, já está repercutindo dessa forma, numa preocupação muito hiperbólica da posição do Lula, e de que isso, né, vai melindrar os norte-americanos. Então, acho que no curto prazo é esse tipo de assédio, através da mídia, e através desses grupos que são aliados aos Estados Unidos. Não acho que o governo norte-americano, no curto prazo, vá ter nenhum tipo de ação mais incisiva. Agora, no médio prazo, eu acho que aí envolve elementos mais complexos, né? Os Estados Unidos de agora não são os Estados Unidos de 2001, quando assumiram uma estratégia imperial e saíram por aí fazendo intervenções militares diretas em países soberanos, mas também não são os Estados Unidos do presidente Obama com uma legitimidade de ação e com aquelas táticas de guerra irregular que algumas pessoas chamam de guerra híbrida. Então, eles já estão aí enfrentando uma crise de liderança, e essas intervenções indiretas, elas também não são tão bem vistas, digamos que os países já estão um pouco preparados para isso. Mas, de toda forma, eu diria que no médio prazo, se eles vão tentar algo contra o Brasil, seria nesse tipo indireto, né? Criar desestabilização política junto com a burguesia, junto com a mídia, junto com a academia, desestabilizar politicamente naqueles moldes da Lava Jato, do golpe da presidenta Dilma. Mas, só para finalizar, para fechar,
os Estados Unidos têm demonstrado que eles estão com certo desespero e tendo algumas medidas bastante desastradas, né? Então, também não dá para dizer que se daqui a um tempo, no médio prazo, eles vão começar a ter uma posição, dado também que o Brasil vai fazer daqui em diante, eles vão ter uma posição de implementação de sanções econômicas, financeiras. Dizem que toda vez que um poder hegemônico está em crise, eles lançam mão de tudo que é possível. Então, no médio prazo, eu acho, ao fim e ao cabo, eu acho que no médio prazo eles vão tentar algum tipo de assédio e desestabilização política. Sérgio Amadeu, você acha que isso é uma provocação, essa altivez do Lula nesses dias que correram? Não, eu não acho que é uma provocação, não, Haroldo. Primeiro eu quero cumprimentar aqui a Júlia, a Rose, a todas e todos que estão nos ouvindo, mas voltando às nossas questões aqui, eu acho o seguinte, eu não sei em que contexto essa fala do Lula, não só essa fala, essas questões que ele traz, como a desdolarização, a questão da guerra da Ucrânia, eu já falei aqui que o Lula deveria clamar pela paz e articular pela paz, mas quando você junta o ataque à OTAN, porque o que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra de procuração, com a questão econômica de um estreitamento de, vamos dizer, uma proximidade com a China e uma sugestão de mexer no sistema monetário internacional, a minha dúvida é o seguinte, será que o governo e a diplomacia brasileira fizeram isso dentro de uma estratégia ou foi um movimento tático? Se foi um movimento tático, espero que eles saibam a consequência que vai ter. Eu sou plenamente a favor de tudo que foi falado, mas o problema é que nem tudo que você quer fazer você fala, né? Principalmente em relações internacionais. Os Estados Unidos, ele não vai aceitar isso passivamente e já não está aceitando. Os termos que eles estão usando, os seus diplomatas, são termos muito duros, muito duros. Eles estão dizendo que é papagaio, o Brasil é papagaio. A Reuters está jogando tudo isso, uma série de agências, e aqui dentro é óbvio, os Estados Unidos articula, e sempre fez isso em qualquer país, por dentro. Ele não articula só por fora, ele articula a mídia interna, as classes que têm negócios com eles, e principalmente a classe dominante brasileira, que tem militares pau-mandados dos Estados Unidos, tem a classe dominante, tem jornalistas que devem até receber uma grana dos caras. E tinha um juiz, né, que ainda não fez o vazamento. Eu vou deixar isso para lá. Mas eu queria lembrar que foi a administração Obama que articulou a queda da Dilma e que articulou as ações contra o Lula, gente. Não foi o... Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma posição estratégica muito mais consistente do que os seus presidentes de plantão. A gente sabe disso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, independente do Lula ter dado um recado, ter aproximado, do ponto de vista econômico, é importante aproximar da China, da Ásia. A China e a África vão ter daqui a pouco 80% da população do mundo, gente. Ele está certo. Tem que fazer mesmo aceno, tem que estar negociando. Agora, a minha dúvida é, será que ele tem noção? Noção ele tem, mas será que nós estamos nos preparando para o que eles vão fazer? Essa que é a questão, porque isso não vai ficar barato. Vai ter, nós vamos falar mais disso daqui para frente, mas agora eu vou passar para a Júlia. Júlia, desculpa, me atropelei aqui no nome da sua universidade, Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre. Inclusive, desculpa, saudades. É que o nome é muito sonoro, é muito bonito e eu me enrolei aqui. O que você acha, Ana Júlia? Você pensa que pode soar como uma provocação esses movimentos do Lula para Joe Biden?
Assim, eu não sei se eu concordo muito com o uso da palavra provocação, mas aceitando o uso da palavra provocação, eu acho que temos dois pontos centrais, né, que possivelmente foram entendidos pelos Estados Unidos como um excesso de ousadia do Lula, talvez a gente possa dizer assim. O primeiro é o conteúdo da fala do Lula sobre a desdolarização, e o segundo sobre a questão do conflito Rússia-Ucrânia. Me parecem assim movimentações bastante legítimas, mas certamente isso vai ser encarado com muita desconfiança, né, pelos Estados Unidos. Já está sendo, inclusive, e eu acho que são motivos suficientes para a gente esperar o que de pior os Estados Unidos sabem fazer em relação à América Latina. Eu acho que vai haver tentativas de instabilização do governo, de todas as formas possíveis e imagináveis. Assim, não é qualquer coisa quando um país como o Brasil se alia e se aproxima e fortalece essas relações com um bloco que tem a metade da população mundial, né? 3,6%, ou 3,6 bilhões de pessoas, né? Não é uma coisa pequena, especialmente se a gente considera que do outro lado tem um império mal acostumado, né? Aí a gente precisa, como disse o Sérgio, pensar se a gente está se preparando para isso que vem por aí, né? Se a gente tem força interna, popularidade e consegue politizar, né, as nossas bases de apoio e a população para que a gente consiga resistir a isso, mas que isso vai chegar é só uma questão de tempo.